Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo no que é o DPF Method System. E o ponto de partida aqui é muito importante. Isso não é só mais um método de treino. Pensa nisso como uma arquitetura completa que foi desenhada para resolver um problema muito sério e muitas vezes silencioso no mercado de educação física. A estagnação de profissionais super talentosos, mas que não têm uma estrutura de negócio por trás. E tudo começa com essa frase aqui. Uma verdade que, nossa, bate fundo na carreira de muito profissional da área, não é? É aquele momento em que parece que o esforço extra, ficar até mais tarde, se dedicar a 110%, simplesmente não se traduz mais em crescimento, em reconhecimento ou em mais dinheiro no bolso. É o grande sinal de que o problema não está na execução do trabalho, mas sim no modelo. Então, que problema é esse exatamente? A fonte chama isso de armadilha, um ciclo vicioso. E a ideia aqui é muito forte. Não se trata de uma falha pessoal, da pessoa não ser boa o suficiente. É um problema do sistema, que acaba prendendo até os profissionais mais competentes. Vamos entender como essa armadilha funciona na prática. Ok, esse aqui é o chamado ciclo da ruína. E vale a pena a gente olhar com calma para cada etapa. Olha só, tudo começa aqui, com a troca de tempo por dinheiro, que por natureza é limitado. Esse limite leva direto para esse segundo ponto, o cansaço operacional, a exaustão. A partir daí, é inevitável. O profissional atinge um teto de faturamento. Simplesmente não dá para escalar. E o ciclo se fecha com a consequência final, o baixo valor percebido. A pessoa vira uma commodity. Um ponto vai alimentando o outro. E isso cria uma verdadeira prisão profissional. E por que esse ciclo existe? Bom, basicamente por causa de uma ilusão sobre como o mercado funciona de verdade. A gente acredita que certas coisas geram valor, mas a realidade é que as regras do jogo são bem diferentes. E entender essa diferença é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E este slide ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Do lado esquerdo, a gente tem o mito da execução, a crença de que ser tecnicamente incrível e entregar resultado é o suficiente para o sucesso. Só que aí, do lado direito, vem a realidade oculta. O mercado não paga só pelo esforço. Ele paga por percepção, por posicionamento e, acima de tudo, por estrutura. Quem não estrutura só opera. E quem não se posiciona, bom, vira commodity. É duro, mas é a realidade. Essa realidade acaba dividindo o mercado em dois mundos. De um lado, o profissional comum, a commodity, é aquele que está sempre brigando por preço, vendendo a hora dele e é visto como só mais um personal. Do outro lado, o operador DPF, a autoridade. Ele dita o valor do próprio trabalho, ele vende sistemas e estrutura, não horas, e ele se posiciona como um especialista em performance. A virada de chave aqui é deixar de ser um mero executor para se tornar um construtor de valor. Tá, mas como se faz essa transição na prática? É exatamente aqui que o sistema entra. Ele é apresentado como uma engenharia de valor, uma arquitetura pensada, projetada para transformar o profissional em um ativo de mercado, quebrando aquele ciclo da ruína de uma vez por todas. E a arquitetura desse sistema é construída em 3 camadas que funcionam juntas. Pensa assim, a base de tudo é a camada técnica, que é focada em ter uma execução intencional de altíssima qualidade. Em cima dela vem a camada de modelo de negócio, que vai cuidar do posicionamento e da monetização. E lá no topo, a camada sistêmica, que é onde se alcança a escala de verdade. É uma progressão muito lógica, do operacional para o estratégico. E o que faz essa estrutura toda girar são estas 4 engrenagens aqui, ó. A performance, que é a base técnica, gera autoridade. A autoridade dita o posicionamento no mercado. O posicionamento financia a monetização, e a monetização, por sua vez, alimenta ainda mais a autoridade. E no centro de tudo, um motor de evolução contínua. Nenhuma peça funciona sozinha, uma empurra a outra, criando um ciclo de crescimento que se fortalece sozinho. O resultado final de aplicar esse sistema é uma transformação muito clara. É uma jornada que inspira, que leva o profissional de um simples operador que vende horas a um verdadeiro dono de sistema, que constrói um legado. E essa jornada está toda mapeada nesta escada de evolução profissional. Vamos subir os degraus juntos. Lá embaixo, no nível 1, a gente tem o executor, que está focado em dominar os fundamentos. Um degrau acima, no nível 2, ele se torna o estruturado, que já não vende treino, vende soluções completas. Subindo mais, no nível 3, está o valioso, que consolida a autoridade e começa a escalar. E lá no topo, o nível 4, o dono de sistema, que constrói um ativo e expande uma rede. Cada passo aqui é uma mudança gigantesca de mentalidade e de posição no mercado. E claro, essa evolução na carreira tem que se refletir no bolso, né? É exatamente o que a pirâmide de receita DPF mostra.
A base que gera o fluxo de caixa é o atendimento. Acima vem os programas estruturados, depois as consultorias de alto valor e lá no topo a escala sistêmica, com licenciamento e royalties. É a transição de vendedor de horas para arquiteto de ativos. Então, para a gente resumir, a jornada de transformação acontece em 4 estágios bem claros. Primeiro, dominar os fundamentos como executor. Segundo, se estruturar para vender soluções e não só treinos. Terceiro, consolidar a autoridade e escalar com produtos. E quarto, o topo da montanha. Se tornar um dono de sistema, expandindo uma rede e possuindo propriedade intelectual. Agora a gente chega num ponto final, mas que é, nossa, de extrema importância. O sistema não é só um monte de ideias boas. Ele foi construído para ser uma propriedade intelectual valiosa, séria e, o mais importante, defensável. Uma verdadeira fortaleza. O interessante neste slide é a arquitetura de proteção. O sistema todo é blindado por um escudo jurídico. Isso quer dizer que ele tem a proteção da Lei de Direitos Autorais, contratos formais de licenciamento e um ponto fundamental, penalidades automáticas e bem severas para quem usar de forma indevida. A mensagem aqui é bem clara. Isso é uma estrutura séria, feita para crescer com segurança. E para que não reste a menor dúvida sobre o valor dessa proteção, este é o valor base da multa por uma única ocorrência de uso não autorizado: R$50 mil. É um número que por si só já comunica a seriedade do ativo. E não para na multa base, não. As consequências do uso indevido são pesadas. Além dos 50 mil por ocorrência, tem multas sobre o faturamento obtido, pagamento de royalties retroativos e responsabilidade por danos materiais e morais. Isso só reforça o status do sistema como um ativo protegido, que exige muito respeito contratual. E para fechar essa análise, esse veredito estratégico, a frase final deixa uma reflexão muito poderosa, que define 2 caminhos bem distintos. Quem tem conhecimento, ensina. Quem tem sistema, constrói legado. Fica a pergunta no ar sobre qual caminho cada um escolhe construir.